Olá, sejam bem-vindos a um novo episódio de Budapeste a Wembley, falando sobre o Euro 2020, jogado em 2021. Estamos a 3 jogos do final da competição. Saímos agora dos quartos e neste episódio vamos fazer uma pequena antevisão das meias finais, que são jogadas terça-feira, dia 6 e quarta-feira, dia 7. Curiosamente, 2 dias que eu não vou poder ver jogos porque vou estar a trabalhar. Por isso, vamos fazer isto como fizemos no outro episódio, ou seja, vamos falar de cada jogo das meias finais, analisar as duas equipas, falando sobre o seu jogo nos quartos de final e pelo torneio todo até agora, porque isso temos feito até agora, por isso é que os episódios têm sido cada vez melhores. E vamos começar então pelo jogo que vai ser jogado terça-feira, Itália-Espanha. Acho que é um... Pronto, vamos fazer aqui esta pergunta e vamos fazer para ti, Miguel, vamos começar pela Itália. Achas ousado afirmar que neste momento do torneio, a 3 jogos do fim, 2 jogos para cada equipa, se ganharem, a Itália é a maior favorita à vitória? Bem, diria que não, porque existe ainda Inglaterra na disputa. E tendo em conta especificamente o Euro de cada uma das seleções, Inglaterra não tem nenhum gol sofrido e também tem vindo a evoluir com o avançado do torneio. Portanto, não acho que se possa dizer que a Itália é favorita, além de que nesta fase do Euro, enfim, estar a apontar favoritismos é um pouco perigoso, inclusive este Euro tem sido até marcado se calhar por todos os favoritos já terem caído e ainda para mais em jogos inesperados, como foi o caso da França, por exemplo. Portanto, não diria que sejam favoritos, mas quer dizer, quando tu me perguntas sobre a Itália, eu acho que qualquer pessoa que tenha acompanhado estes podcasts já sabe aquilo que eu acho da Itália. Foi logo a primeira seleção que eu destaquei no início do Euro e pronto, e os jogos têm vindo a dar razão a essa minha análise. Agora, acerca do Itália-Espanha, a Espanha tem sido para muitos, ou foi durante a maior parte do Euro para muitos, uma desilusão. Eu, curiosamente, e não querendo estar a puxar a brasa à minha sardinha, também fui avisando que a Espanha jogava melhor do que aquilo que as pessoas se estavam a perceber e a outra seleção, e esta se calhar é a seleção que mais evoluiu ao longo do torneio e o Luís Henrique de facto conseguiu fazer um trabalho muito bom para chegar aqui. Agora, a Itália tem neste momento uma lesão que, sinceramente, eu tenho algum receio que possa vir a prejudicar bastante a equipa, que é o Spinazzola, que estava a ser um dos melhores jogadores do Euro, não sei se concordam, mas eu pelo menos acho isso e foram imagens realmente duras de ver. Eu não tive a oportunidade de ver o jogo em direto, só ontem é que consegui ver a segunda parte em diferido. E realmente ver ali o Spinazzola a chorar Babi Reino foi duro e pronto, e o Emerson Palmieri, que é a partida que ele vai substituir, não tem as mesmas características, nem vai conseguir fazer um trabalho tão bom como o Spinazzola está a fazer. Agora, até que ponto é que isso pode ter um impacto assim tão decisivo? Não sei. Outro jogador que se tem afirmado, e principalmente no jogo contra a Bélgica, que eu gostei bastante de ver, foi o Verratti, quando muito se discutiu a entrada dele para o lugar do Locatelli nos oitavos, e com razão. Acho que no jogo contra a Bélgica teve um ótimo nível, fez um grande jogo. Portanto, enfim, olha, voltando à tua pergunta, não acho que a Itália seja a favorita. Acho que, enfim, não acho, tenho a certeza que eu apostaria em Itália para ganhar o Euro, nem que seja mantendo a minha coerência desde o início destes podcasts. Muito bem. Carlinhos, pegando aqui numa coisa que o Miguel disse, foi a lesão do Spinazzola, a entrada do Emerson Palmieri. Eu vim aqui perguntar-te uma coisa. Tu falaste muito sobre a dinâmica do Spinazzola e do Insigne, considerando muito importante e sem dúvida que tenha sido muito importante. Acho que, como o Miguel disse muito bem, o Emerson não é um jogador com as mesmas características ofensivas que o Spinazzola. Eu, por acaso, aqui não tenho a certeza. Agora, achas que faria mais sentido trocar o Di Lorenzo de lado e também trocar os médios alas de lado e colocar Florenzi a fazer o flanco? Ou achas que faria mais sentido fazer uma troca por troca e meter Emerson Palmieri? Muito interessante essa tua pergunta, até porque a antevisão oficial da UEFA coloca Florenzi a voltar ao 11
e Emerson a substituir Spinazzola. Ou seja, no fundo, não seria trocar o lado, não seria pôr o Di Lorenzo a jogar fora de posição, mas mais o entender que a dinâmica vai sempre ser diferente. E o Florenzi é mais parecido com o Spinazzola do que o Emerson. E, portanto, um bocadinho inverter os lados, fazer com que o lado direito tenha esse lateral com essa dinâmica mais de fazer o flanco todo, e ter na esquerda um lateral com outro tipo de dinâmica, embora o Emerson Palmieri também não seja o Di Lorenzo, também não é bem um central, é mesmo um lateral puro. O Emerson é mais lateral, ao contrário dos outros jogadores da Itália, que são todos um bocadinho mais dinâmicos. Agora, acho que não se pode subestimar a importância que vai ter essa ausência, porque eu passei estes podcasts a falar da importância tática de ter o Insigne e o Spinazzola a fazer o que fazem, porque mexe não é só com o lado esquerdo, aquela dinâmica mexe com a maneira como toda a Itália joga, porque os médios centro deslocam à direita, porque a Itália não é uma equipa simétrica, de todo. E eu adoro isso. O futebol não tem de ser simétrico, é uma parvoíce essa coisa do lado direito e do lado esquerdo tem de ser iguais. Não tem. E a Itália é a prova de que o futebol não tem de ser simétrico. Eles não jogam de forma simétrica, assumidamente. O extremo direito é um extremo, o lateral direito fecha ao meio, os médios centro mexem-se com liberdade, mas muito deslocados. Se tu vires, o Barella aparece imenso à direita e o que tiver com ele, que vai variando, aparece à direita. Portanto, sim, eu acho que isto vai ser um bocadinho exagerado, porque Spinazzola não é o melhor jogador da seleção italiana, mas está lá perto. Mas se tu me perguntasses qual era o jogador que eu acho que não se podia lesionar na seleção italiana, eu respondia-te o Spinazzola ou o Insigne, por causa das características específicas daquele lado. Agora, isto sou eu que, como eu não sou o Mancini, eu não sei qual é o plano B do Mancini. Observando o plano do Mancini, eu acho que isto faz imensa falta, mas se calhar ele tem uma alternativa. E sim, acho que tens razão. E a UEFA acho que vai passar um bocadinho por mudar os lados. E acho que isso vai abrir a porta, não só isso e as exibições, e ele jogou muito bem nos quartos e foi titular. Eu acho que isso abre a porta para o Chiesa ser assumidamente titular à direita. Eu gostava ou à esquerda e mudar o Insigne de lado, também é possível. Sim. Depois queria falar de Espanha, mas vai, Miguel. Sim. Pois não, olha, exatamente sobre a Espanha, por acaso que eu queria introduzir aqui um tema, que é a Espanha basicamente vai agora encontrar nas meias finais o primeiro adversário, enfim, de maior gabarito, digamos assim, porque na fase de grupos ficou em segundo lugar atrás da Suécia e jogou contra a Eslováquia e a Polónia, e depois nos oitavos encontrou a Croácia e depois a Suíça. Ou seja, não desvalorizando as equipas que enfrentaram, a verdade é que não teve de todo neste europeu inteiro ainda um teste de fogo como agora vai ter perante a Itália. E o inverso já não é verdade, nem que seja porque a Itália jogou contra a Bélgica nos quartos de final e mostrou que pronto, que consegue manter o nível apesar de ter tremido ali, curiosamente ou não, particularmente a partir da lesão do Spinazzola, e por isso é que eu há pouco chamei a atenção para o impacto que podia ter. Vai. Mas sim, no fundo eu só queria dizer isto, que a Espanha, ok, chega às meias finais, obviamente que é com mérito, não, como disse, não é uma questão de desvalorizar as outras equipas, mas toda a gente sabe que além do peso da pressão de se tratar de umas meias finais, há sempre o peso acrescido de ser uma equipa com o peso de Itália, nem que seja histórico, mas neste caso nem é só histórico, é a força que a Itália já mostrou no europeu inteiro. E a Itália, nesse aspecto, acho que também parte com vantagem, porque porque já deu provas contra a Bélgica, e não só, mas particularmente contra a Bélgica. Não sei se percebem o ponto onde eu quero chegar. Sim, absolutamente. E queria pegar por aí, mas Pedro, diz-me. Não, eu ia lançar o tópico de Espanha com uma pergunta ligeiramente diferente, embora isso também seja uma boa maneira de abordar o tópico, por isso vamos continuar por esse prisma, e por isso te fazer a pergunta a ti, Carlinhos, já que o Miguel teve a oportunidade de dizer, isto aqui, como ele disse, apesar de ser verdade e não teve um teste de fogo, a verdade é que no jogo contra a Suíça deparou-se com um guarda-redes que foi um teste de fogo, deparou-se com uma equipa organizada eficiente que foi um teste de fogo, e a minha pergunta para ti, Carlinhos, é: achas que a Itália vai conseguir, com Donnarumma, com a grande forma que também estava, a conseguir dar as mesmas garantias defensivas que a Suíça deu e conseguir travar assim tanto o tiki-taka espanhol e aquilo que tu falaste do outro jogo também, que já tem um bocadinho mais a agressividade, a fúria espanhola? A fúria voltou a desaparecer alegremente, mas mostraram que está lá quando é preciso, se for preciso. Isso. Portanto, eu percebo o teu nesse sentido.
Olha, acho interessante e nós estamos um bocadinho a falar das duas seleções ao mesmo tempo e eu acho isso bom e acho nas meias finais é isso que tem de se fazer porque no fundo é o que acontece. É um encaixe interessante porque a Itália tem muita bola e quer ter muita bola. A Espanha tem muita bola e quer ter muita bola. Portanto, alguém vai estar insatisfeito. Ou ambas as equipas, num duelo 50-50, que é o que eles não estão habituados, ou pior ainda, num duelo em que não têm a bola. Há um instinto natural de dizer que a Itália se vai Deixa o Cardinhos falar, desculpa, Miguel. Já falas. Espera, deixa-me só acabar isso. Há um instinto natural para dizer que a Itália é uma seleção que instintivamente, historicamente, se sente mais confortável a jogar sem a bola do que a Espanha a jogar sem a bola. Mas eu nem iria por aí, e para concluir só esta ideia, porque depois ainda quero falar mais uma coisa, mas para concluir esta ideia e deixar o Miguel falar, eu acho é que simplesmente... É que tem a ver com o que tu estás a dizer, por isso é que eu... Pois sim, vou só concluir isto precisamente, não vou mudar de assunto. Acho precisamente que a Espanha, no jogo contra a Suíça, mostrou, e no jogo contra a Croácia, o que mostrou foi que, apanhada por alguém, por uma seleção com a capacidade para matar um jogo, para atacar a Espanha, eu não vi que a Espanha consiga resolver. Porque quer a Suíça, quer a Croácia, quando decidiram atacar a Espanha tremeu por todos os lados. E eu acho que a Itália, ou melhor, tenho a certeza que a Itália vai atacar a Espanha. E, portanto, estou interessado em ver essa dinâmica. Vai, Miguel, e depois eu também ainda quero concluir só com mais uma coisa. Sim, desculpa lá estar a interromper, é só porque realmente tem a ver com o que tu estás a dizer. E que é outro fator que neste jogo eu acho que vai ter um peso enorme e que se insere nesse ponto de interrogação acerca de quem é que vai ter a bola, tendo em conta que ambas as equipas a querem, de facto. E acrescentando esse último ponto que tu chamaste a atenção, que é de facto... enfim, a questão da pressão sobre a Espanha e como é que eles lidam com isso. Mas é preciso ver que a Espanha vem de 2 jogos que foram a prolongamento. E desconsiderar isso como um peso altamente influente numa prova como o europeu, que toda a gente sabe que é altamente exigente do ponto de vista físico. E com um intervalo de jogos tão curto entre si, eu sinceramente acho que a Espanha vai ter muita dificuldade se não tiver a bola e tendo isto em consideração, acho que a Espanha vai fazer um esforço ainda maior para garantir que tem a posse de bola. Portanto, provavelmente aquilo que nós vamos ver é a Espanha a não arriscar muito assim que tiver a bola, tentar trocar o máximo possível, fazer com que sejam os italianos a correr atrás da bola e não o contrário. Porque se a Itália consegue ser ela a ter mais posse de bola e a fazer os espanhóis correr, eu sinceramente não vejo como é que a Espanha irá conseguir combater isso. Pelo lado físico, além do lado técnico, era o que estavas a falar. Absolutamente, e deixa-me pegar por aí porque é precisamente isso, é quem é que vai controlar, quem é que vai conseguir controlar o ritmo de jogo, porque a Itália vai querer um ritmo de jogo e a Espanha vai querer outro ritmo de jogo, porque quando nós falamos de duas seleções que gostam de ter a posse de bola, porque é que eu digo e repito que não gosto de ver a Espanha jogar e acho a maneira da Espanha jogar chata? O ritmo de jogo que a Espanha gosta de introduzir ao jogo é um ritmo lento, de acelerações dentro de ter a posse de bola, não é de contra-ataque, não é a aceleração de um contra-ataque, é a aceleração de repente um dos jogadores deles, há uma tabela e há um jogador que aparece isolado, depois de terem andado a controlar a posse de bola. A Itália tem um ritmo de jogo em posse muito mais rápido. É de constante ataque e pressão. É de massacre. Quando nós falamos da Itália massacrar, a Espanha não massacra, a Espanha anda com a bola a rodar. É um massacre completamente diferente, é irritante, é frustrante. Cansa, é cansativo defender contra aquilo. É cansativo fisicamente para os adversários. Exatamente, é muito cansativo para a equipa adversária porque está sempre a correr atrás da bola, o tempo todo, e depois tem mesmo de correr atrás da bola. É quando que o ritmo de jogo italiano que acaba por cansar menos a defesa. Não consegues sair de lá, não consegues fazer mais nada. Portanto, vai ser interessante ver isso, e acho que vai ser muito um duelo entre o Mancini e o Luís Henrique, e aí, lamento, mas eu sei quem é que é o treinador que eu preferia ter na minha equipa. Aqui, quem é? Nem tenho nenhuma dúvida, era o Mancini. Miguel, qual era o treinador que tu preferias ter na equipa? Enfim. Desculpa. Miguel, qual é que é o treinador que tu preferes ter na equipa? Luís Henrique ou Mancini? Um treinador com uma Champions ou um treinador com uma Numa seleção. Numa seleção. Espera aí, desculpa. Numa seleção. Está numa equipa, num clube, é diferente. Bem, é preciso ver também o Luís Henrique ganhar a Champions com o Barcelona na sua fase mais
apoteótica, e o Mancini, por outro lado, ganha o campeonato com o City, que não era de todo o City que é hoje. Portanto, mesmo a nível de clubes, acho que estão ela por ela. E em termos de seleção, Mancini tem aquilo que o Mancini fez, mesmo que a Itália seja eliminada nas meias finais, eu acho que aquilo que o Mancini fez nestes últimos 2 anos ao comando de uma Itália que, como nós já fomos destacando, é muito, enfim, tem menos matéria-prima do que basicamente todas as seleções italianas que pelo menos eu vi jogar. Eu acho absolutamente extraordinário. Eu nunca vi a Itália jogar tão bem, nunca, tão bem no sentido artístico, não é eficaz, porque os italianos são, eu acho que são, enfim, o expoente máximo da eficácia no futebol, tanto defensivamente como ofensivamente. Mas nesse caso, é manter a eficácia e ainda por cima dar uma nota de futebol atacante e artístico que eu nunca vi uma seleção italiana ter. Menos ainda com uma equipa que, à partida, é composta por jogadores, lá está, que não têm tanto gabarito. Portanto, para concluir, eu também escolheria o Mancini, mas o Luís Henrique é um grande treinador. Muito bem. Carlinhos, desculpa ter interrompido. Conclui lá. Porque, atenção, desculpa, deixa-me só dizer mais uma coisa. Deixa-me só dizer mais uma coisa que eu acho importante, desculpem lá. Que é engraçado, porque tanto Espanha como Itália, e gostava de saber a vossa opinião sobre isto também, têm um ponto em comum. É que são, se calhar, das seleções dos seus respectivos países com menos estrelas, com menos jogadores de classe mundial, vá, e apesar disso, aqui estão e coletivamente mostraram ser mais fortes do que se calhar já foram com estrelas. Portanto, qual é que é a vossa percepção sobre isto? Já agora Carlinhos, antes de respondermos a isto, Carlinhos, concluiu o teu ponto porque interrompi, peço desculpa. Não interrompeste, tinha acabado. Foi? Ponto para o que eu quero dizer. Sim. Ok, então assim, responda ao Miguel, então, desculpa. Respondo eu? Ok, pensei que me responder. Então, olha, deixa-me andar. Para começar, sim, é só sim, concordo inteiramente. É a força do coletivo. E atenção, a Itália e a Espanha sempre fizeram isso mesmo quando tinham estrelas. Aliás, o que torna quer Itália quer Espanha nos anos 90, eu não vou falar de anos 80 e anos, porque nem eu era assim tão, percebia assim tão bem o que estava a acontecer. Havia futebol nos anos 80? Sim, vocês não. O Pedro nem sequer existia nos anos 80 de todo. O Miguel assistiu a uns meses dos anos 80. Mas eu ainda vi. Era um futebol muito diferente do atual. E o futebol a partir dos 90 é o futebol moderno. Nos anos 90, que, mesmo quando tinham estrelas, a Itália e a Espanha sempre fizeram da força coletiva a sua grande força. Passo o pleonasmo. Vivem muito de ser um grande coletivo, uma grande equipa, com um estilo de jogo muito assumido, muito claro, independentemente de qual é esse estilo de jogo, na altura deles, mas quem joga por aquela seleção sabe como é que vai jogar e sabe ao que vai. E sabe que o que conta é o coletivo. Sim, é verdade, a Itália teve durante algum tempo, principalmente com o Roberto Baggio, um bocadinho com o Del Piero a seguir, mas principalmente com o Baggio, tinha um bocadinho havia 10 para trabalhar e um para fazer, para resolver. E o Mundial de 94, vejam, é das melhores exibições individuais de um jogador no Mundial de sempre. Esqueçam, o Baggio levou a Itália à final. Levou às costas, literalmente, carregou a Itália até à final, arrastou o corpo morto da Itália até à final, porque a Itália não jogava nada nesse Mundial e chegou à final só e começou como suplente, curiosamente. Não, pior, começa como titular a ser substituído quando um jogador italiano é expulso na primeira parte, ele nem quer acreditar. E depois é suplente nos oitavos de final, entra, resolve o jogo e nunca mais todos os gols da Itália são marcados por ele. Mas isto para dizer que mesmo essa Itália valia pelo coletivo, só que depois tinha um jogador que resolvia, mas a maneira como a Itália jogava era sempre a mesma, e era aquela maneira, e o Baggio ou encaixava naquela maneira ou não jogava, literalmente, tanto que é posto fora da equipa. Vejam o filme, é giro, o filme italiano. Fui eu que disse para ver o filme, ele Divino Claudino. É verdade. Eu ia dar-te o crédito por isso. Eu e o Pedro estávamos a falar ao telefone e o Pedro disse para eu ver. E disse ao Miguel para ver também. De dinâmicas de jogo e disto que nós estávamos a falar. Sabem que treinador é que eu escolhia e tenho um pesadelo, que é ele ser despedido da seleção onde está e ir para a Espanha, porque eu não quero que a Espanha ganhe outra vez uma data de coisas. O Roberto Martínez. E eu vou falar um bocadinho nada sobre o Roberto Martínez, eu prometo não falo muito. É principalmente para me retratar. Eu tenho de me retratar porque eu disse antes dos quartos de final que o Itália-Bélgica ia ser o jogo chato, entre as equipas fora, e não foi nada. Foi um jogão de todo o tamanho. Foi um jogo incrível. E foi um jogo incrível, porque a Itália foi a Itália, de Mancini, como sempre, a querer bola, a jogar, mas o Roberto Martínez, pela primeira vez, foi o primeiro selecionador que
que nos chamou a nós burros, que disse, não, vocês não percebem onde eu estou noutro patamar. O Martínez não fez Concordo inteiramente. Não fez nada daquilo que nós dissemos. E foi incrível. E ia ganhando a Itália e tramou a Itália. Dificultou a vida à Itália. E porquê? Porque ele percebe muito mais de futebol do que nós, e é o primeiro selecionador de quem eu digo isto, assumo aqui o que nós dissemos, nós lemos mal esse jogo. E é a primeira vez em não sei quantos jogos nós analisamos que nós totalmente lemos mal, e partiu muito de mim, porque fui eu que introduzi isso. Li mal o jogo, li mal o que a Bélgica ia fazer. A Bélgica subiu as linhas, jogou de uma maneira diferente, tentou ter a bola, percebeu que para ganhar a Itália tinha de ter a bola. Percebeu aquilo que nós também percebemos. No fundo, o Martínez deu-nos razão, à sua maneira. Nós estávamos a dar crédito, não demos crédito suficiente ao Martínez. Nós temos, o Martínez vai baixar as linhas e vai levar, e a Itália vai... Mas lá está, mais uma razão me estás a dar... Diz. Mais uma razão me estás a dar, que a Itália conseguiu, apesar disso, superar-se. E a minha conclusão disto tudo é, até agora, neste europeu, e eu gosto muito das duas equipas que estão na outra meia-final, estou a torcer por elas, e acho que uma delas, principalmente, acho que ambas, tem um mérito do outro mundo, ambas têm um incrível mérito, mas se tu me perguntas qual destas 4 equipas até agora no europeu mostrou que é a melhor equipa, a melhor seleção europeia, neste momento eu digo que é a Itália. E não é porque eu estou a torcer, gosto da Itália, mas não Pedro, e tu, estou curioso para saber, para saber qual é que é a opinião aqui do nosso não tenho nosso diretor. Não tenho muita coisa a dizer, e acho que estamos a ficar sem tempo, se eu vou avançar com a questão. Acho que acho que é interessante, mas que acho que não é a altura de eu responder isso, Miguel. Obrigado, desculpa. E quero avançar com uma pergunta para concluir a nossa antevisão deste jogo de Itália e Espanha. Para ti, Miguel, que ainda não fiz assim uma pergunta deste nível tático. Por isso vou-te fazer a ti esta pergunta. Estás-me a ouvir ou não, Miguel? Ok. Desapareceste a imagem, desculpa. E a pergunta é o seguinte: falámos da semelhança da Itália e da Espanha em querer assumir o jogo e posse de bola e fazer diferença na forma como querem a posse de bola. Minha pergunta para ti, Miguel, é: os avançados de ambas as equipas de Espanha e de Itália têm um papel muito trabalhador. E muitas vezes falham aquela oportunidade de golo, ou não aparece o golo. Ultimamente, desde a fase eliminar, e melhor, desde o segundo jogo da fase de grupos, Immobile não marca golos. Immobile desde então que tem sido muito criticado. Nós já criticámos a Morata, nós já vimos, podemos falar um bocadinho de exibição de Moreno no último jogo, que falhou muitos golos também. A minha pergunta para ti, Miguel, é: achas que este avançado trabalhador que tanto Espanha e Itália têm e estão a utilizar vai ser diferenciador se algum deles começa a engrenar para marcar golos, ou achas que apenas trabalharem muito, como Morata, como Moreno... eu percebo a tua neste jogo particular. Sim, eu percebo perfeitamente a tua pergunta, só que apesar de eu assumir que se calhar vi mal a importância de tanto Morata como o Immobile, a minha percepção sobre o seu papel no jogo das seleções, curiosamente, é não tanto a importância de marcar o gol eles próprios, mas abrirem espaços para os jogadores que estão exatamente atrás deles ou ao lado. Exatamente. Tanto no caso de Itália, o Insigne como o Chiesa ou o Berardi, como em Espanha, quem jogar nas pontas, que tem sempre variado um bocado entre o Fernan Torres e o Sarabia, etc. Portanto, sinceramente, acho que tanto um como o outro são pontas de lança que se for preciso e se tiverem uma oportunidade de golo, vão lá estar para marcar, claro, mas que por acaso não é de todo o principal papel deles, pelo menos é a minha percepção. Interessante, por isso achas que eles mantiverem o trabalho, não precisam marcar golos, como eles estão a abrir tanto espaço, estão a trabalhar tanto desde para a equipa. Desde que o Insigne marque, ou que o Sarabia ou o Fernando Torres marque, com os espaços que eles arranjam, porque eles arrastam os centrais, posicionam-se muito bem e lutam muito na primeira pressão da posse de bola, e tanto um como o outro jogam muito bem com os pés e fazem bons passos para apoiar os colegas. Eu acho que é um bocado indiferente, sinceramente. E acho interessante, aliás, este papel do avançado não ser necessariamente o goleador. Ok, e Carlinhos, tu achas que o fator goleador dos avançados vai ser diferenciador neste jogo ou não? Achas que eles devem manter como estão a fazer? Não. Entre essas duas hipóteses, acho que devem manter o que estão a fazer, até porque eu acho que passa muito por... é como aquelas duas equipas jogam. Sem aquele avançado, eles jogam da mesma maneira. Falámos nisso sobre o Morata. Agora... Vou concluir assim, acho que se as duas equipas fossem um bocadinho mais, na minha opinião, ao mesmo nível, acho que sim, acho que um deles marcar um gol iria de ser decisivo, só que eu acho que a Itália é bastante melhor do que a Espanha e vai mostrar isso no jogo. Bem, então acho que podemos assumir que deste primeiro jogo Itália-Espanha acreditamos que a Itália vai sair a vencedora, mas vai ser um jogo difícil, sem dúvida alguma.
E atenção, o Miguel sublinhou para mim o ponto mais importante no meio disto tudo, porque estamos a falar de duas grandes equipas que estão nas meias finais. Uma das equipas tem 1 hora de jogo a mais. Sim. Vai para este jogo sem com mais dúvida, 1 hora. Mais 1 hora sem de jogo. dúvida, É muito. E não só, e com o último jogo da fase de grupos, a Itália descansou a equipa toda e a Espanha tinha de ganhar o jogo. Pois foi. Exatamente. Passar com bola, mas é mais esses 60 minutos, mais o último jogo da fase de grupos. É muito. Bem, temos aqui, acho que tudo temos a dizer sobre este jogo. Miguel, estás a desaparecer, pelo menos a mim, desaparece mais vezes da imagem. Não sei se acredito que também está a aparecer acontecer isso. É verdade, mas eu acho que o Miguel está a tentar resolver ali alguns problemas técnicos. Está a tentar problemas. Tu estás connosco, certo? Mas estás a ouvir, eu só quero garantir que estás a ouvir. Ok. Estou. Pronto, ótimo, não há problema. Então é assim, agora para introduzir o próximo tópico, faço de ti pergunta, já que o Miguel está a tentar problemas técnicos. Vamos embora. E a minha ironia não passou, a Inglaterra ganhou, Southgate mostrou outra vez um conhecimento tático acima do esperado, por mim, pelo menos. Fala, o que é que achas que levou? Tu falaste como a Ucrânia era a equipa a mais, e achas que foi Southgate que confirmou isso, ou Southgate e a Inglaterra simplesmente demonstraram que afinal são a equipa para ganhar? É engraçado porque o Pedro nunca consegue fazer as perguntas de Inglaterra sem pôr o Southgate não. ao barulho. E atenção, falar da Inglaterra neste momento é muito difícil não falar de Southgate. Eu mandei uma mensagem para o nosso grupo, para o nosso group chat, a dizer quem é que adivinhava que, tendo em conta o histórico do europeu e o histórico da seleção inglesa, quem é que diria que de repente o Jadon Sancho ia ser titular? Portanto, eu acho que está na hora, e isto não sou eu a dizer que o Sancho não devia ser titular, isto sou eu a dizer, como é que uma pessoa percebe o que o homem vai fazer? E portanto, ele ou está num nível muito à frente, e cada vez mais eu tenho de dizer o que disse no princípio deste podcast, no primeiro episódio, quando falámos sobre isto, que foi, amigos, eu não posso criticar um homem que leva a Inglaterra à meia-final do Campeonato do Mundo, não sofre gols. É impossível. Começa a ser impossível. A equipa que ele escala contra a Alemanha, eu fico possesso. 2-0. Eu digo-te uma coisa, nós agora que estamos a elogiar o Southgate, agora que nós estamos a elogiar o Southgate, tenho a certeza que a Inglaterra vai perder. Porque nós dissemos mal dele. Miguel, já estragaste tudo. Já estragaste, não é verdade. Já estragaste tudo. Não podes agoirar o agoiro que o Pedro estava a construir aqui. Então eu vou continuar a elogiar o Southgate. Para começar, isto é a minha meia-final de sonho, estou muito contente. Seja que a equipa ganhe desta meia-final, eu vou estar a torcer por eles. A única coisa que fazia isto melhor, e era o que fazia melhor de longe, era Portugal ter eliminado a Bélgica e depois a Itália e ainda estar em poder ir lá. Porque aí as minhas 3 seleções favoritas estariam em jogo. Eu escrevi, eu disse, eu mantenho a minha final, quando eu fiz a fase eliminar, dava Itália e Dinamarca. E até agora, a minha final ainda pode acontecer. O Southgate tem sido incrível, fazendo coisas que eu acho muito difícil de explicar e que eu continuo sem perceber muito bem. Não percebo porque é que o Grealish não joga e joga ao Sancho. O Sancho nem sequer jogou assim tão bem, mas de repente o Kane decidiu marcar golos. E portanto, acho... já nem vou tentar adivinhar. A única coisa que eu vou dizer, e provavelmente ele vai-me tramar, é aposto convosco que vai jogar alguém e nós não estamos à espera. Não joga o Saka nem joga o Sancho. É neste que joga o Grealish. Que nós já estamos... Eu preciso só dizer uma coisa, desculpa lá sobre o Sancho. Força. Que é... Se algum adepto do United, inglês, verdadeiramente inglês, te ouvisse dizer que o Sancho não jogou nada, tu já tinhas ameaças de morte em cima. Eu vi uns quantos... É o melhor jogador do mundo e um extremo do... Eu sugiro que as pessoas te procurem não é bem um meme, porque aquilo é um vídeo a gozar com os adeptos do United, que no jogo em que o Sancho foi titular, ele domina uma bola assim tipo a futsal, uma coisa muito simples, e os adeptos do United estão loucos, nem-lhe a bola de ouro, ele é o melhor do mundo. É engraçado. E atenção, eu não disse que o Sancho não jogou nada, eu disse que o Sancho não jogou nada de especial, porque o Sancho não sabe não jogar nada, o Sancho é um grande jogador e é muito melhor e na minha opinião é muito melhor que o Saka. Portanto, é uma substituição que no mundo normal eu estaria aqui a dizer, pois claro, ainda bem que entrou o Sancho para o lugar. Mas a verdade é que a verdade é esta. Mas eles não sofrem golos, e não é só não sofrem golos, dão pouquíssimas oportunidades de golo aos adversários. Pouquíssimas, secam o jogo dos adversários, não sei como. E pegando nisso estás a dizer, Carlinhos, e vou fazer esta pergunta agora para o Miguel, continuando a falar sobre a Inglaterra,
O Curtis acabou de dizer que não sabe como é que eles checam os adversários, como é que conseguem aguentar um torneio inteiro sem sofrer um gol. Miguel, tu consegues ver qual é que é o segredo desta ação de Southgate? Ou também estás de léguas? O que é que tu dizes que é o segredo? Eu tenho uma opinião sobre isso, sem dúvida isso, alguma. partilha a tua opinião. Que inclusive até já destaquei aqui num ou outro episódio. Mas tenho mais coisas a dizer sobre este jogo. Mas pronto, respondendo à tua pergunta diretamente, eu acho que não há dúvida nenhuma que a solidez do meio campo, com Rice e Phillips, contribui bastante para a solidez defensiva. Quer dizer, o Pickford, por exemplo, toda a gente sabe que sempre foi um guarda-redes de grandes jogos, ele ganha ali uma motivação extra em grandes jogos e, portanto, transpondo essa ideia para um grande torneio, à partida o Pickford é um bom jogador para estes torneios e faz defesas extraordinárias, mas ao mesmo tempo é capaz de ser o guarda-redes que mais casas dá inesperadas e ainda não deu nenhuma. Porquê? Porque também acho que a Inglaterra lá está, não tem dado sequer grandes hipóteses aos adversários até de promoverem os erros do Pickford. Portanto, mais ainda do que o facto da defesa ser compacta e pronto, e ter individualmente bons jogadores, eu acho que a grande diferença tem sido o Rice e o Phillips realmente, basicamente, o meio campo dos jogos contra a Inglaterra é sempre dominado pelos ingleses, pelo menos daquilo até agora que eu vi. E a isso se deve sinceramente o Rice e o Phillips, que para os adeptos assim mais neutros e que estejam à procura de grandes jogadas, ficam se calhar tristes por ver outros jogadores no banco da seleção inglesa, mais criativos. A verdade é que em termos de eficácia o Rice e o Phillips têm sido decisivos para mim nessa componente de não sofrerem gols, inclusive até porque depois contribuem para um outro fator que é os alas avançarem. O Luke Shaw, neste jogo contra a Ucrânia, até o Roberto Carlos o elogiou, e agora também já têm saído imensos memes sobre o Luke Shaw ser o novo Roberto Carlos. Não, mas esses memes já tinham saído ao longo da época, atenção. Sim, mas agora então é voltaram oficial, todos a... inundaram o Instagram e o Twitter do Mourinho a perguntar, então, Mourinho, estás a ver isto ou não? Mais uma prova que o Mourinho não percebe nada disto. Não, há uma coisa que tu disseste na qual eu queria pegar e não queria deixar-te afastar muito dessa parte, que são os dois médios centros. Eu tenho uma enorme curiosidade em ver o que para mim é a batalha entre as melhores duplas de médio centro no europeu até agora. Não estou a falar da qualidade individual de cada jogador, não é isso. Sim, mas na dinâmica da Dinamarca e na dinâmica da Inglaterra há um peso enorme no que o Rice e o Phillips fazem, no que o Delaney e o Højbjerg fazem. E estou muito interessado em ver como é que isto vai chocar. Uma das coisas que tu disseste foi o Pickford ainda não deu casas, deu a chutar a bola. Meu Deus, a Ucrânia, pá, 3 passos que ele mete a bola. Ele faz aquilo contra o Højbjerg ou contra o Delaney, da maneira como o Højbjerg e o Delaney push forward, pressionam em cima, a bola vai parar aos pés do Højbjerg. Mas imediatamente, aliás, eles já marcaram, o gol que a Bélgica sofre foi um central, não foi um guarda-redes, mas é precisamente por causa da maneira como a Dinamarca pressiona a primeira saída de jogo das equipas adversárias. E a Dinamarca faz isso muito bem. E faz isso muito bem porque o Højbjerg e o Delaney são monstros naquele meio campo. Monstros. O jogo do Delaney nos quartos de final é do outro mundo. O jogo do Delaney contra a República Checa é inacreditável. E só antes de terminarmos, eu gostava... Eu gostava só de tocar num último ponto que não, e já estamos a chegar aqui ao fim do tempo, pelo que me parece. Exatamente. Eu gostava só de destacar um ponto que é, se eu realcei na outra meia-final a importância da condição física e o quão o desgaste pode afetar a Espanha, neste jogo em particular, eu acho que esse fator é novamente um peso, aliás, será sempre, obviamente, mas em que a Inglaterra ganha vantagem. Porque, quer dizer, o Rashford ou o Sancho, por exemplo, entre outros, inclusive é o Grealish, que até tem jogado mais, são jogadores que basicamente estão frescos, chegam a uma meia-final. E quando nós estamos a falar deste nível de jogadores, claramente de classe mundial, chegarem a uma meia-final frescos, isto pode ter um peso inacreditável. Eu não acredito que isto tenha sido planeado pelo Southgate, mas eu acredito pode ser bocadinho, por exemplo, que a titularidade do Sancho esteja ligada a isso. Eu acredito, por exemplo, que o Rashford até possa vir a ser titular à esquerda. Eu também. Não sei, não faço ideia, mas acredito que sim, porque realmente ele está fresco. O Rashford deve ter eu acho que ele nem 90 minutos tem no Euro todo. Quando eu te disse que achava que a única coisa que eu tinha a certeza é que ele ia por ali e nós não estávamos à espera,
era precisamente porque na minha cabeça vai jogar Sterling à direita e Rashford à esquerda. Precisamente como tu estás a dizer. E ainda por cima contra uma Dinamarca que tem 11 jogadores. A Dinamarca, o banco não joga, ou joga muito pouco. Tem na direita, consegue, o Vassi e o Strigar Larsen são... Um já foi titular, o outro... Eles são basicamente o mesmo jogador. O Matthias Jensen também é um bom jogador. Mas é que a questão é, o Matthias Jensen é um grande jogador. Mas quem viu com atenção, e eu ia falar precisamente do Matthias Jensen, o Matthias Jensen até o jogo com a República Checa foi um grande suplente. No jogo contra a República Checa, para começar, estou apaixonado pelo selecionador da Dinamarca. As alterações táticas dele durante o jogo são incríveis. Incríveis. Ele mexe, ele põe o Christensen e o Delaney em posições que não são as posições dele durante o jogo, que é incrível. Portanto, grande treinador. Mas contra a República Checa deu-me razão quando eu dizia que achava que a República Checa não estava a mais, que ia perder, mas não estava a mais. A República Checa jogou muito bem contra a Dinamarca. Para mim foi o jogo mais fraco da Dinamarca também, e acho que teve a ver com a condição física. O Højbjerg já estava a tentar aguentar-se, e o Delaney não aguentou, deu um estouro, porque ainda por cima estava-se a exigir imenso do Delaney taticamente. O Matthias Jensen entra, o selecionador da Dinamarca põe o Matthias Jensen a fazer o trabalho do Delaney, a República Checa atropela a Dinamarca durante 5 minutos, e o treinador da Dinamarca troca o Jurari Poulsen no Poulsen. Yusuf Poulsen. A camisola dele diz Jurari. Eu gostava de um dia perceber. A camisola dele diz Jurari. O Poulsen, e é por isso que eu me baralho sempre, não sei que nome é que lhe chamar. O Poulsen é posto à esquerda e o Matthias Jensen vai jogar para avançado. E o Poulsen é que vai estar à esquerda. E o Braithwaite não gostar daquele jogador é muito difícil. Ele não é um portento. Não é um portento técnico, não é o melhor avançado do mundo. Mas o homem trabalha para a equipa como ninguém. Sem dúvida. Como ninguém. É verdade. Acho que vai ser um jogo muito giro. Acho que o Miguel acabou de falar da coisa mais importante e eu vou pôr as coisas nestes termos e calmo. Acho que os primeiros 45 minutos a Dinamarca vai jogar melhor e vai dominar. A Dinamarca tem feito isso em todos os jogos. A Dinamarca tem sido melhor na primeira parte sempre. Acho que se a Dinamarca conseguir estar a ganhar ao intervalo, a Dinamarca ganha. Acho que se chegarmos ao intervalo e estiver 0-0 ou a Inglaterra estiver a ganhar, a Dinamarca não a vai buscar. Porque a segunda parte da Dinamarca, o banco da Dinamarca não é tão forte como o banco da Inglaterra. Muito bem. Miguel, sim. Miguel, pronto, não vais poder falar muito sobre a Dinamarca, por isso eu vou lançar aqui a pergunta antes de acabarmos aqui o episódio, que é quem é que ganha este jogo para ti? Olha, vou-te responder que estou a torcer pela Dinamarca, sem dúvida alguma, e acho que como eu, a maior parte neste caso estará, pelas razões evidentes, mas provavelmente será a Inglaterra. Muito bem. Carlinhos, qualquer uma para ti é uma vitória, mas quem é que tu achas que vai mesmo ganhar o jogo? É exatamente como eu acabei. Só aos 45 minutos a Dinamarca tiver a ganhar, ganha, se não ganha a Inglaterra. Muito bem. Pronto, eu para mim não vou falar porque a Inglaterra não posso falar, corre sempre mal, por isso vou ficar calado desta vez. Bem, isto foi tudo por hoje. Vamos falar um bocadinho mais, voltamos no final, depois das meias finais, por isso quinta-feira voltamos a fazer um episódio e a publicar. Até lá, um grande abraço e até à próxima.